capítulo número 12. Nós vamos ler o versículo 6, 38 e 42. Bom, o Carlos não está aqui, ele gosta de anotar. Hoje eu vou trazer algumas informações, algumas comparações. E ele não está aqui para anotar, né? Mas eu acho que os irmãos, sempre é bom, irmãos, trazer uma canetinha para anotar. O aluno, quando vai assistir uma aula, ele tem que examinar depois, para depois vai se fortalecendo. E assim que é também na ministração da palavra. Tem uma irmã que tem a canetinha, tá legal, anote. Então, irmãos, vamos ficar de pé, alguns já ficaram. Vamos para São Mateus, capítulo número 12, no versículo 6, depois o 38 a 42. Obrigado, Deus te abençoe. Não estou galardão, tá seguro. Irmãos, vamos fazer a leitura, versículo 6. Aqui está quem é maior que o templo. Versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Senhor da glória, te louvamos, Pai, pela sua palavra, Pai. O Senhor é maior, Pai. O Senhor é maior, Pai. Tu és todo soberano, Pai. Deus, comanda mesmo a minha vida. Continue mesmo liderando, Pai. Ó Deus, seja mesmo Senhor, Pai. Quem manda é o Senhor na minha vida, Pai. Quem manda na vida dos irmãos é o Senhor, porque o Senhor é maior. É o Senhor que tem o comando, é o Senhor que tem o controle, Pai. É o Senhor que manda nesta igreja, porque o Senhor é maior. Tu és o cabeça desta igreja, Senhor, e Tu conduz com a Tua mão poderosa, com Teu braço poderoso, Senhor da glória. Ó Deus, fala-nos nesta noite, Pai. Queremos ouvir a voz do Senhor, queremos a edificação produzida pela boca do Senhor. Deus, apenas queremos ser instrumento em Tuas mãos nesta noite, Pai. Deus, faz a Tua obra, faz mesmo, só a Tua palavra tem mesmo a competência de fazê-la nesta noite, Pai. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor dá à existência desta igreja. Que ela continue, Pai, como farol aceso, Pai, brilhando neste bairro, brilhando nesta comunidade. Pai, que as notícias que se ouvem desta igreja sejam notícias que glorifiquem e que honrem o Teu nome, Pai. Porque esses adoradores que Tu queres, que Te adorem em espírito, em verdade, não com palavras, mas com prática de vida, Senhor. Ó Deus amado, fala-nos nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Queiram, irmãos, assentar. Versículo de número 6. Aqui está quem é maior que o templo. Irmãos, na sequência do texto, os irmãos depois podem examinar aqueles questionamentos: por causa de faz isso, não pode fazer, e por que isso, e por que sábado, sempre aquela coisa ali atrapalhando, querendo colocar como se o Senhor fosse brincadeira, como se o Senhor fosse alguma coisa que se pode brincar, ou perdendo aquele respeito, aquela reverência desse Deus santo e 3 vezes santo,
ilustração que eu trago, ela é muito conhecida. Quando nós chegamos ali no Rio de Janeiro, os irmãos podem ver isso pela televisão, eu já tive o privilégio, pela graça de Deus, de estar presente. Você olha aquela estátua do Cristo, e você, aonde vai no Rio de Janeiro, qualquer parte você vai, você vê aquela estátua do Cristo, estátua, né? De lá. Então ela é bem destacada. Você está vendo, você está sempre olhando para ela. Irmãos, da mesma forma, quando eu olho, meus irmãos, para as Sagradas Escrituras, eu olho para a palavra de Deus, amados irmãos, quando eu olho esta maravilha da palavra de Deus aqui, não só uma maravilha, mas um verdadeiro milagre de Deus. 66 livros, irmãos, realmente escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, por profetas, por pessoas que eram pescadores, por pessoas até que cuidavam de gado. Então esse livro, meus irmãos, você pode olhar ele de Gênesis a Apocalipse, e a mensagem que você vê é o Cristo Redentor, sempre apontando para o Calvário, sempre apontando para Jesus, o tempo todo. Por isso que ele é maior. Quando nós olhamos, amados irmãos, aqui por exemplo, nos primeiros livros da Bíblia, podemos destacar e chamar como os livros sacerdotais. Por exemplo, a gente começa no livro de Gênesis, o livro do altar, livro de altares, o altar de Abraão, o altar de Isaac, o altar de Jacó, o altar de Noé. Então nós vamos verificando esses livros, meus irmãos, sempre livros onde estava buscando a adoração e centralizando ao Senhor. Quando nós olhamos na frente, nós olhamos o livro de, por exemplo, nós temos o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro do Cordeiro, sempre olhando, apontando para o Cordeiro, sempre apontando em direção ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse livro, irmãos, lembra até que os judeus lembram, nunca esquecem daquele cordeiro que foi imolado, que foi aspergido daquele sangue nos umbrais das suas casas. Recentemente estivemos lembrando da Páscoa e sempre apontando para o cordeiro. Mas é interessante lembrar, irmãos, que naquele momento Deus deu o livramento, naquele momento, não o livrou da condenação do pecado, porque tinha que se culminar na cruz do Calvário. E nós olhamos, por exemplo, o livro de Levítico, é o livro realmente dos sacrifícios. Então, olhamos para essa sequência, sempre apontando Jesus como maior, sempre ele maior, ele é o soberano, ele é o Senhor. Então, Levítico, o livro do sacrifício. Então, o livro sacerdotais. Nós vamos seguir para frente, Juízes, Esther, o livro dos reis. A gente sabe quando chegou o rei, foi errado o Saul, mas Deus ungiu Davi, seu servo. Aí nós vamos para Isaías, aí chega em Malaquias, nós vemos os profetas ministrando, Deus cumprindo a sua palavra cabalmente, usando seus servos. Aí nós chegamos, amados irmãos, andando para frente, nós encontramos ali realmente o Evangelho. Então nós notamos, amados irmãos, do Velho Testamento ao Novo Testamento, sempre Jesus, o sacerdote, o profeta. E quando nós chegamos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, é Jesus indo para o céu, o soberano, aonde ele está na presença de Deus. Quando nós olhamos para frente, por exemplo, Jesus no seu ministério ali, ministério do reino, pregando, nós notamos a autoridade sendo autenticada, a autoridade até mesmo dos milagres, mostrando ele como soberano. E até algo interessante, irmãos, que quando Jesus falava, as pessoas paravam para ouvir, porque ele falava como quem tinha autoridade, ele tinha vida. Jesus Cristo não veio pregando, ele veio praticando, ele veio vivendo o que falava. Ele não dava discurso vazio, não, ele vivia. Então ele tinha autoridade. Naquele milagre, João capítulo 6, no final do milagre, os profetas constataram: ele realmente opera isso porque ele tem a autoridade. Então, amados irmãos, a gente vai olhando o texto de toda essa parte. Quando nós chegamos aqui, nesse Mateus capítulo 12, versículo de número 6, quando ele diz aqui, amados irmãos, aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Isso foi um choque. Isso realmente deixou aqueles fariseus que estavam realmente perseguindo, hostilizando,
realmente querendo até matar Jesus. Isso para eles foi algo tremendo. Jesus falar que é maior do que o templo. Esse templo foi conhecido, um templo magnífico, construído por Salomão. Está aqui realmente, aí começa a descrever realmente essa autoridade e essa, mostrando que Jesus Cristo é maior. E quando eles falam, meus irmãos, como é que pode? Jesus Cristo é maior. Imagine esse Salomão maior, esse homem, esse filho de um rei tão importante de Israel, e esse filho de um carpinteiro, mas ele é maior, ele é soberano, ele é maior do que Jonas. Quando nós lemos aqui no versículo 41, irmãos, que nós acabamos de ler, o versículo 41, ele diz aqui: ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, ele fala que é maior do que Jonas. Os irmãos sabem que os judeus, até hoje, eles são obrigados a guardar e ler a profecia de Jonas, toda com a comemoração da Páscoa. Eles são obrigados. Então Jonas ele tem uma importância muito grande para os judeus, e Jesus sabia disso. Ele fala que aqui está quem é maior do que Jonas, maior do que Jonas. Imagina aquele homem realmente, aquele homem dotado de um palácio riquíssimo, e esse vem de quê? De uma manjedoura. Esse filho de um rei mais importante, esse filho de um carpinteiro. Então essas comparações, mas Jesus é maior. Ele é maior do que Salomão. Como ele era maior do que Salomão? Morava no palácio, esse era pobre. Comandava o exército, Salomão comandava o exército mais poderoso do mundo. Versículo 6. Está aqui quem é maior do que Jonas, maior do que Salomão. Meus irmãos, vamos ver a comparação. Versículo 42, que nós lemos, com relação à rainha que foi lá ter com Salomão. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Meus amados irmãos, nós examinando, por exemplo, aqui nos livros, por exemplo, o Salomão, sabe quantos cânticos ele compôs? 1509 cânticos. 1509 cânticos. Então a sabedoria desse homem era tremenda. Ele compôs o livro de Provérbios, os irmãos têm conhecimento. Este homem realmente é dotado de uma coisa grande. Como ele se compara a Jesus Cristo com tudo isso, irmãos? Era um homem que tinha toda a atenção, todo o foco. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando eu olho para Jesus, quando eu comparo, quando eu vejo João no capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo é maior. Ele tem autoridade de dizer que ele é maior, porque ele é que comanda tudo. Nada pode se fazer sem a mão dele e sem o consentimento dele. Irmãos, nós temos que olhar e perceber, igreja, completando o ano de vida, Jesus é maior. Olha para ele, olha firmemente para ele. Nós estamos vivendo, amados irmãos, em uma época de um evangelho, irmãos, diluído, aonde se prega, perde o conceito realmente do efeito do pecado, que é o efeito mortal na vida da família. Irmão, você vê o pecado invadindo na vida da família, a desgraça que está fazendo é o evangelho que não é compactuado com a graça de Deus. Recentemente, amados irmãos, nós ouvimos alguém falando desses sábios, falando que Jesus Cristo realmente, a graça estava inerente nele, a graça. Mas o apóstolo Paulo não realmente evidenciava essa graça na mesma proporção que Jesus Cristo. E os apóstolos, em algum momento, tiveram alguns momentos de falta de definição, de compreensão. Essa é um evangelho da graça de uma forma redefinida, não é o evangelho que está na graça de Deus. Alguém que possa sucumbir e dizer que o evangelho, colocar contradição entre Paulo e Jesus Cristo, os apóstolos, é alguém que está, meu irmão, abrindo mão da inspiração da palavra de Deus, da boca de Deus. É isso que tem se ouvido hoje nessas igrejas, megas igrejas de pessoas, que está cheio de gente e não examina a Escritura.
Eu estava agora lá em Fortaleza, fomos para um culto na casa de um parente do pastor amigo. E o pastor fez a direção, dirigindo lá, e me chamou, você vai pregar. Aí dirigindo, o homem, irmão, incrédulo, o homem lascado por Satanás. Ele, nós estávamos no culto, ele pegou um negócio, comecei aqui essa tampa. Ele é comerciante, botou assim, começou a blasfemar, fazer brincadeira com o negócio de dinheiro e tal. E o pastor rindo, nem sentiu nada, sabe? Esse pessoal não sente nada, a mulher dele lá toda sorrindo, toda. Irmão, me deu um negócio dentro de mim, eu fiquei tremendo. Aí quando ele me deu a palavra, irmãos, eu fui para frente. Aí Deus me dá uma palavra, Senhor, me mostra o texto. Eu fui lá para Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a fidelidade do Senhor, e as misericórdias não têm fim. Por isso você fica brincando, blasfemando contra Deus. Deus poderia tirar o seu olho um pouquinho, você derretia como sabão. Irmãos, é isso, pessoas blasfemando, brincando com Deus, e as pessoas estão sorrindo. É pastores que não sempre examina, fica brincando, é a esposa sorrindo. Irmãos, nós temos que ser defensores da sã doutrina. A igreja tem que pregar a sã doutrina, tem que pregar a verdade genuína da palavra de Deus. Por isso que ele é maior, ele tem que prevalecer, não a minha opinião, não o meu conceito. Eu não quero saber o que tu achas, mas que me interessa é de que Deus diz, está escrito, está na palavra de Deus. Irmãos, o que eu mais constatei lá, onde eu estava ouvindo lá, mau testemunho. Eu fui para a rádio, lá em um museu chamado Grande. Aí o pastor disse, o senhor vai dar uma saudação. Aí o pastor saudou, aí o homem passou a palavra para mim. Aí eu preguei, irmãos, mas preguei no evangelho. Aí tinha uma mulher ouvindo no rádio lá, eu vim conversar depois. A mulher me procurou depois, ouviu a palavra, através de uma pessoa de lá que me conheceu. Esse homem veio trazer até fotografia, está comigo aí a fotografia para orar, porque o pastor ficou saudando, mas eu falei a verdade. Depois esse pastor me perguntou lá de Grande, disse assim, pastor, e o evangelho, como é que o senhor tem percebido aqui? Digo, meu irmão, o que eu percebi aqui, que eu vi, foi muita coisa negativa, de testemunho de pessoas que querem realmente pregar o evangelho, mas não têm vivido. Pessoas chegam na caverna do fulano, pegam emprestado e não pagam. É esse evangelho, falando só em dinheiro. Péssimo. Quando eu estou lá, chega outro programa, é um pastor que vai lá, o camarada que nem sabia de nada, o cara tinha abandonado a mulher, o cara falou que abandonou a mulher está sofrendo que só, e está pregando no rádio. Pregando o quê? Jesus não pode ser anunciado. Igreja precisa levantar a bandeira do estandarte, porque Jesus Cristo é maior. Amém. Você quer ser abençoado? Atenta mesmo pela palavra genuína do Senhor. Quer ter a bênção de Deus? Obedece. Seja fiel à sã doutrina, porque senão você não vai receber a bênção de Deus. Por isso que Jesus Cristo é maior, meus amados irmãos. Amados irmãos, nós continuando aqui, quando nós olhamos, por exemplo, amados irmãos, a magnitude do poder de Deus. Este homem falava muito, amados irmãos, dessa comparação dele grande, que ele era maior e tal, e essas coisas todas. E quando eu vejo Jesus, quando ele transforma aquela água em vinho, naquele casamento de Caná da Galileia, esse homem fala muito da criação de peixe, mas está aqui realmente o homem, a água que conhece o Criador, o que criou a água, transformou a água em vinho. Ele é maior do que Salomão. Quando nós olhamos, por exemplo, em Mateus capítulo 17, 24 a 27, irmãos, ele manda Pedro, nós vamos ter o anzol. E quando ele jogou o anzol dele, irmãos, o fiscal, o peixe, quando tu pegar o peixe e traz, abre a boca dele, vai ter duas moedas. Dá uma oferta minha e tua, paga o imposto que tem que pagar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse é o Criador, porque o peixe, irmãos, obedece o seu Criador. Ele é maior do que Salomão, ele é todo soberano, ele merece realmente toda a honra e toda a glória. Então esse que anda no 14:25, aquele que anda nas águas. Amados irmãos, quando eu olho, amados irmãos,
aquele Salomão que criou todas as coisas, fala sobre a biologia, criou realmente, por exemplo, se conhece biologia, sabe tudo sobre planta, mas não sabe nada de vida eterna. Ele não sabe quem é a rosa de Saron. Fala sobre a astronomia, estrela. Aqui tem que a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Ele é maior do que Salomão, meus amados irmãos. Ele é todo poderoso. Amados irmãos, ele compôs 1509 cânticos. Mas sabe de uma coisa? Ele não teve a melodia de Cristo no seu coração. Era um coração vazio, só vaidade. Tinha dinheiro, tinha mulheres, tinha tudo, o mais rico do mundo, mas não tinha algo que preenchia o vazio do coração dele. Jesus Cristo é maior. Ele é maior. Ele pode satisfazer a necessidade do homem. Ele pode, de fato, como Deus soberano, satisfazer a igreja. Nós precisamos, meus irmãos, é de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando olhamos, por exemplo, 1 Reis capítulo 8, ele gastou, amados irmãos, uns 13 anos para construir aquele palácio. Aqueles 13 anos fez a casa mais bonita que tinha, amados irmãos. A casa, aquela construção belíssima. Irmãos, sabe de uma coisa? Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a casa espiritual de Deus. Irmão, Deus não habita nessa parede, não. Ele habita dentro de nós. Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Alguém que está em certo lugar, ouve tudo que não presta, blasfêmia contra Deus. Irmão, cuidado. O Espírito Santo em que ele incomoda. Nós somos a habitação de Deus. E amados irmãos, quando eu olho para João capítulo 14, João 14, versículo de 1 a 3, ele foi preparar uma mansão. Sabe o que vai preparar? Um lar eterno. Irmãos, aquele templo vai se desmoronar. A gente vê na notícia, aquele missionário está derrubando um bocado de coisas históricas. Irmãos, isso vai ficar. Mas Deus preparou um eterno, uma mansão eterna. Se você realmente já é lavado pelo sangue de Jesus, Jesus é maior do que Salomão, maior do que aquele prédio. Quando ele foi convidar, irmão, as pessoas para estarem naquele momento, naquele recinto, diz aproximadamente 4.000 pessoas. 4.000. Irmãos, João capítulo 6, naquele milagre ali, naquele monte, diz a Bíblia, não só, irmãos, aproximadamente 5.000 homens, mas não citou mulheres e crianças. Se cada um tivesse uma mulher, uma criança, ia multiplicar, triplicar. Diz a Bíblia que ele alimentou a todos e sobrou 12 cestos, porque Jesus Cristo pode satisfazer o homem por completo. Nada deste mundo, a felicidade, Lucas 12:15, não constitui na abundância do bem que você possui. Nada, tudo é passageiro, a satisfação que esse mundo oferece. Mas Deus pode satisfazer e sobrar. Sobrou 12 cestos. Então não se compara com Salomão. Ele é maior. Ele é maior, irmãos. O nosso Deus é maior. Então, amados irmãos, quando nós constatamos tudo isso e verificamos, amados irmãos, como o nosso Deus é todo poderoso. Amados irmãos, quando nós olhamos para o templo de Salomão, a Bíblia diz que em Salmo 24:1, toda a terra e a plenitude tudo é de Deus. O nosso Deus é dono de 1000 campos de gado neste mundo, irmãos. Ele é maior do que Salomão. Ele é maior. Ele é todo poderoso. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando ele foi realmente oferecer um sacrifício lá naquele templo, sabe quantos bois ele mandou matar? 22.000 gado. Se você cortar esses gados, irmão, vai derramar sangue como se fosse um rio jorrando, só de sangue. Eu acho que era uma catinga de carne assada. 22.000, não tem comparação. Sabe quantas ovelhas? 120.000 ovelhas para esse sacrifício. Sabe de uma coisa, pastor? Ele tinha que fazer outra vez e outra vez. Sabe por quê? Porque isso não pode satisfazer realmente o vazio do coração do homem. Não podia tirar o pecado dele. Sabe por quê? Hebreus 9:26. Jesus ofereceu um sacrifício único para sempre, irmãos. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. E ele pagou a tua conta. Se o diabo te acusa, se alguém
é usado pelo inimigo para te acusar, saiba que Jesus pagou a tua conta. Chega na presença dele, porque o sangue de Jesus, você pode declarar com toda força, com todo tom, o sangue de Jesus tem poder, e tem poder para perdoar pecados, irmãos. E você pode chegar na presença dele. Então, todos esses 22 mil cabeças de gado, 120 mil ovelhas, não foi suficiente, não. Meu amigo, eu não sei se você tem buscado pelo teu esforço alguma coisa pensando em alcançar alguma peregrinação, ou quem sabe em Israel. É bom, eu tenho vontade de Israel. Eu quero constatar em logo mesmo aquela caminhada de Jesus. Não Deus permitir, nós vamos lá, para a glória de Jesus. Mas Ele está aqui presente, aqui agora. Ele é todo poderoso. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele pagou o seu preço em nosso lugar. E nós temos um evangelho poderoso. Sabe quem é o nome dele? É Jesus. Ele tem todo o poder. Irmãos, nessa caminhada da trajetória, irmãos, é com lutas. Pastor não fala, combate o tempo todo. A igreja é sempre com luta, com combate, com moleza. O John Wesley, o fundador da igreja metodista, né? Ele contando que ele estava tudo sem problema nenhum, sem problema e tal, não tinha nenhuma luta. Aí ele achou que o Senhor abandonou. Aí ele foi cavalgar de cavalo numa fazenda. Aí o camarada trabalhando na fazenda começou a jogar pedra nele. Ele disse: graças a Deus, ele não abandonou não. Irmãos, é com combate. Sabe por quê, irmãos? Com combate nós somos fortalecidos. Mas olha firmemente para Deus, para a enfermidade. Mas olha para Ele, olha com firmeza para Ele, porque Ele é maior do que as tuas dores. Ele é maior do que a dificuldade de você com o irmão, porque Deus espalhou o amor de Deus em nosso coração. Romanos 5:5, irmãos. É possível amar o que não é amável. E você pode amar o seu irmão, porque isso honra e glorifica a Deus. Às vezes o diabo atrapalha. Quando você pratica isso, irmão, dá uma alegria espiritual tremenda. Quando você coloca Deus como maior, e Ele é o maior. E Ele foi maior, sabe quando, irmãos? Quando eu conheci como meu Senhor e meu Salvador. Quando Ele mesmo me fez algo de transformação na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. No ginásio da escola técnica, eu estava lá. Foi algo tremendo. Eu saí de lá flutuando. Parecia que eu estava em câmera lenta. Foi algo extraordinário. Poder de Deus. A salvação, irmãos, é poder de Deus na tua vida. Mas santificação é obediência a Deus. É entre você obedecer e deixar o Espírito Santo de Deus habitar na tua vida e na nossa vida. Porque, irmãos, quando eu vejo aquele sermão de Estevão, e página, o diácono, sabia que os maiores evangelistas do Novo Testamento foi diácono? Filipe e Estevão. Irmãos, aquele homem pregava a palavra. Em Atos capítulo 6, versículo 10, diz que as pessoas não podiam sobrepor a sabedoria e a autoridade que o Espírito Santo dava a Estevão. Isso irritou as pessoas. Quando ele prega lá em Atos capítulo 7, ele fala: voz de circunciso de coração. Irmãos, eles giriavam os dentes como aquele cachorro bravo. Irmãos, a verdade nunca, muitas vezes agrada, não. Mas seja fiel à verdade. Pregue a verdade, irmãos. E sabe de uma coisa? Lá naquele interior, isso aconteceu. Eu estava pregando lá, aí tinha duas pessoas ouvindo, distante, pastor, distante. E foram depois conversar comigo. Duas pessoas. Deus tocou no coração de duas pessoas. Eu gritei tão alto, eu fiquei tão... Deus me deixou um repúdio tão grande que eu fiquei, não sei quanto dia, com a voz inflamada. Eu fiquei no estado, eu disse: o diabo agindo, eu repreendi Satanás na hora. E eles rindo lá. Pensaram que é brincadeira. Eu senti o diabo agindo fortemente. E as duas pessoas ouviram distante, porque as casas não são coladas, são distantes. E a mulher ouvia, ecoou a voz. Duas mulheres lá. Eu estava lá no quarto lendo a Bíblia. Aí ela foi lá comigo, duas. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, confia nele. A igreja de Jesus Cristo continua confiando, porque Ele é maior. Ele é maior do que Jonas,
Ele é maior do que Salomão, Ele é maior do que o tempo, irmãos. Ele é maior do que qualquer dificuldade que você, porventura, está enfrentando ou irá enfrentar. Não tarda por vir um dia difícil. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. O Romanos 8:28 tem gente que diz assim: